Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a continuação da nossa aula de bioeletricidade. Nesta aula, nós vamos aprender sobre os potenciais elétricos de membrana resultantes da difusão de íons. Para isso, é feito um cálculo, que é chamado potencial de inércia. Então, a diferença de potencial elétrico entre as duas faces da membrana, ou seja, o interior e o exterior da membrana plasmática, e a diferença que impede a difusão de um determinado íon é chamado de potencial de equilíbrio do íon ou potencial de inércia. Segue a seguinte equação: voltagem intracelular produzida por um íon igual a 61,5 log de concentração externa do íon dividido por concentração interna do íon. O resultado é dado em milivolts. Então, o 61,5 representa a diferença de potencial de membrana de uma determinada célula. Ele pode variar dependendo do tipo de questão ou do tipo de célula que nós estivermos analisando. Para utilizar essa equação, deve-se admitir que o potencial do meio extracelular é zero, que a membrana é permeável apenas a um único íon e ainda é preciso conhecer as concentrações interna e externas do íon. O potencial calculado em milivolts se refere ao potencial dentro da célula. Então, nós temos uma tabela representando as concentrações iônicas nos meios intra e extracelular em uma célula hipotética. Nós temos o sódio, Na+, 14, né, milimolar no interior da célula e no exterior 142. O potássio, 140 milimolar no interior da célula e 4 no exterior. Então, ele é mais concentrado no interior e menos concentrado no exterior da célula. O cloro, né, um íon com carga negativa, ele tem 5 milimolar no interior e 120 no exterior. Então, ele é mais concentrado no exterior da célula do que no interior. O cálcio, a gente tem 10 elevado a menos 4 no interior e 2 no exterior, também mais concentrado no exterior da célula. Vamos aplicar agora a equação de Nernst nesses íons. Nós temos, então, na tabela o sódio, em que o interior tem 14 milimolar e o exterior 142. Ou seja, o exterior ele está mais concentrado que o interior. Vamos aplicar ele dentro da equação. A equação, nesse exemplo, vamos utilizar, então, uma diferença de potencial de membrana de 61,5. Então, a equação vai ficar, né? Voltagem intracelular igual a 61,5 positivo, que está mais, né? Mais do Na, com mais aqui da diferença de potencial, fica o íon aqui positivo. Log de o exterior dividido pelo interior milivolt. O exterior é 142 e o interior vai ser 14. Temos, então, 61,5 log de exterior interior para o íon sódio. Vamos aplicar os valores agora. Então, voltagem intracelular é igual a 61,5 log de 142 exterior dividido por 14 interior da célula. Agora, a gente vai resolver primeiro a divisão para depois calcular o log. Então, 61,5 log de 142 dividido por 14 é igual a 10,14. Agora, a gente vai calcular o log de 10,14, tá? É só usar a calculadora. O próprio celular também tem a opção do log. É só você, às vezes, virar ele na vertical, ele já aparece o botãozinho do log. Então, a voltagem intracelular vai ser igual a 61,5. O log de 10,14 é igual a 1,006. Então, deu um log positivo. Agora, basta a gente fazer a multiplicação, né? Aqui a gente tem como se fosse um sinal de multiplicação. 61,5 vezes 1,006. Que vai ser igual, né? Mais vezes mais, dá mais. 61,8 milivolts. Não precisa escrever o mais, eu só coloquei aqui para vocês terem atenção que é a multiplicação dos sinais, tá? Mais 61,5 vezes mais 1,006, né? 61,8, então um valor positivo. 61,8 milivolts. Agora, vocês podem pausar o vídeo para calcular de cada íon. Então, vocês podem calcular do potássio, do cloro e do cálcio. Mas antes, vamos prestar atenção no que eu vou falar. O potássio, vamos sempre levar em consideração o valor, a diferença de potencial de 61,5, tá? Então, o potássio
potássio, como ele também é um íon positivo, tem apenas um maisinho, a gente continua utilizando o 61,5 normal, positivo. Agora só basta a gente aplicar os valores. O interior está 140, então esse número vem para cá, 140, e o exterior, 4. Então vai ficar 61,5 vezes o log de 4 dividido para 140. Vocês vão fazer o cálculozinho aí na casa de vocês, depois vocês vão conferir com o resultado que eu vou apresentar. O cloro, ele é um íon negativo, certo? Então, esse 61,5 a gente vai ter que colocar ele como negativo, porque a gente está calculando para o íon cloro. Então, olha só, o 61,5 nesse caso vai ficar negativo. Por que ficou negativo? Porque a gente está fazendo a equação de Nernst para o íon cloro, que é um íon negativo, tá? Então, por isso, então tem que ter atenção aos sinais. Aí aqui vai seguir o mesmo parâmetrozinho, exterior 120 dividido por interior 5. Então, vai ficar menos 61,5 vezes o log de 120 dividido por 5. Lembrando que depois que vocês tiverem o resultado do log, tem que lembrar de fazer a multiplicação dos sinais, menos vezes o resultado do log aqui da divisão desses dois, do exterior com o interior. O íon cálcio, como ele é um íon duas vezes positivo, o que vai acontecer com o nosso valor aqui, com a nossa diferença de potencial da membrana? Ele vai ser dividido por 2, tá? Então, atentem-se que o cálcio, quando ele tem dois maisinhos, a gente divide esse valor de 61,5 por 2, por causa do sinal aqui. Então, 61,5 dividido para 2 dá 30,75. Como é um íon positivo, aqui continua positivo. Basta, então, eu seguir o cálculo. 30,75 vezes o log de exterior, que é 2, interior, que é 10 a menos 4. Aí, vocês vão lá para aquela nossa primeira aula de notação científica para a gente poder converter isso aqui em número e fazer a divisão corretamente, tá? Então, o menos, ele ocorre porque o cloro é um íon negativo, então o íon aqui da equação, ele vai passar a ser negativo. E o cálcio é porque, como ele tem a carga duas vezes maior, a gente acaba dividindo ele por 2 e, portanto, passa a ser 30,75. Esse aqui é o resultado das 3 equações. Vocês vão fazer em casa, tá? E aí, depois, vocês vão conferir com esse valor. Lembrando que aqui, ó, a gente tem que lembrar da linguagem dos sinais. Às vezes, o resultado do log pode dar negativo e você tem que fazer uma multiplicação positiva. Às vezes, você tem que multiplicar negativo com negativo, aí dá um positivo. Então, tem que ter atenção no jogo de sinais. A equação de Nernst somente é usada quando a membrana é permeável apenas a um único íon. Então, a gente usa ela para calcular ou só potássio, ou só sódio, ou só cálcio. Então, um único íon. Quando a gente tem que utilizar a equação para calcular vários íons de uma vez, ou seja, né, para ver a concentração dos íons do meio intra e extracelular e a permeabilidade da membrana para vários íons e não só para um, como é na Nernst, a gente aplica a equação de Goldman-Hodgkin-Katzin, que é a seguinte, né? É conhecida como equação de Goldman-Hodgkin-Katzin. Então, essa equação, ela permite avaliar vários íons de uma única vez, mas nós não vamos trabalhar ela nesta aula, tá? A membrana da célula nervosa durante o repouso é 100 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio. Dessa forma, a gente tem, então, né, um potencial de potássio igual a 100 e um potencial de sódio igual a 1. Trouxe para vocês uma atividade também para poder estar praticando o cálculo do potencial de Nernst. Vamos observar, então. A composição iônica de um músculo esquelético de uma rã é descrita na tabela abaixo. Então, aqui ele está descrevendo composição iônica do músculo de uma rã. A gente tem cálcio, cloro, potássio e sódio. Tem o meio, o intracelular e o extracelular, interior e exterior. Levando-se em consideração a equação potencial de Nernst abaixo, em que a diferença de potencial é de 58 milivolts, qual o potencial de repouso da célula em relação a cada íon? Então, a gente tem que calcular aqui, utilizando essa equação, fazer para cada íon, igual a gente fez no slide anterior, utilizando os valores de interior e exterior,
Aí aqui, para ficar mais fácil para vocês, eu já coloquei o valor de log, porque daí vocês podem conferir com o de vocês. E aí basta apenas fazer o cálculo, ó. Já coloquei um exemplo para vocês aqui na primeira linha, então basta vocês seguirem. Aqui basicamente é dividir o exterior pelo interior e colocar os valores. Então, dividir esse por esse, 77,5 dividido por 1,5, anota o valor aqui. 2,25 dividido por 124, anota o valor aqui. O log desse número aqui eu já fiz, então log de 0,42 é menos 0,37. Então, aqui tá fácil. Aí basta vocês terem atenção para o valor aqui da equação que vai ser aplicado na multiplicação desse log. E colocar o resultado aqui no final, bem tranquilo. Então, essas são as nossas referências, terminamos por aqui.